Carlos Roberto de Oliveira, ou simplesmente Roberto Dinamite. É o maior goleador da história do Vasco, com 708 gols marcados, e o jogador com mais partidas disputadas, 1.110 ao todo. Dinamite também é o maior artilheiro do estádio de São Januário, com 184 gols marcados. Junto com Pelé pelo Santos e Rogério Ceni pelo São Paulo, é o único jogador do futebol brasileiro a ter mais de 1.000 jogos por uma única equipe. É o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e do Campeonato Carioca com 279. É o quinto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais, com 470 gols em 758 jogos. Os números aí comprovam que é um dos gigantes da história do futebol brasileiro. De ídolo por tudo que apresentou dentro das quatro linhas, Roberto Dinamite chegou à presidência do Vasco entre 2008 e 2014. No clube que o projetou, ele jogou 21 de seus 22 anos como profissional. O começo da carreira foi em 71. Há 46 anos, no dia 25 de novembro, Dinamite marcava seu primeiro gol como profissional. Foi num jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. O time da Colina venceu a partida por 2-0. O Vasco já vencia por 1-0 quando Dinamite entrou em campo. E numa de suas primeiras jogadas, ele driblou 4 marcadores e fez um lindo gol, estampando a capa de diversos jornais com a seguinte manchete: Garoto Dinamite explodiu. E desse jeito surgia o maior ídolo da história do Vasco. Mesmo depois da aposentadoria, Dinamite continua sendo o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca. E a gente confere agora o primeiro gol de Roberto, o Garoto Dinamite, com a camisa do Vasco, na narração de Jorge Curi. Vai caminhando agora o jogador Roberto, à altura da linha meta contrária, aproximou-se da grande área, penetrou, correu, atirou, é gol! Gol! Começou aí a longa história de amor de Roberto Dinamite com a torcida do Vasco. Com a camisa Cruz Maltina, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 1974 e o Campeonato Carioca nos anos de 1977, 82, 87, 88 e 92, além de vários outros títulos. De 1971 em diante, Dinamite foi titular absoluto, até que em 1980 o maior ídolo do Vasco chamou a atenção do Barcelona. Há 38 anos, em 20 de janeiro de 1980, Roberto Dinamite fazia sua estreia com a camisa da equipe catalã. Numa negociação milionária, o Vasco não conseguiu evitar a transferência de seu melhor jogador para o Barça. Então vamos recordar a estreia de Roberto Dinamite com a camisa do Barcelona. Em seu primeiro jogo, ele fez os 2 gols da vitória do Barça sobre o Almeria pelo Campeonato Espanhol, no dia 20 de janeiro de 1980. O primeiro gol de pênalti foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo. E a gente recorda o primeiro gol de Roberto Dinamite com a camisa do Barcelona. A narração é de Antônio Porto. Atenção, Brasil! Prepara-se Roberto Dinamite para a cobrança da penalidade máxima. Sensação em Barcelona. Autoriza o juiz. Roberto Dinamite tranquilo. Prepara-se Roberto. Silêncio no estádio. Partiu Roberto, fez a paradinha, tira gol! Gol! Dinamite na cobrança de penalidade máxima inaugura o placar em Nou Camp. Eram decorridos 35 minutos da fase final. Roberto, no pênalti, bateu bem, rasteiro para o canto direito do goleiro César. 1 para o Barcelona, 0 para o Almeria. Pode vibrar, torcida brasileira. Pode vibrar, colônia espanhola em todo o Brasil. O segundo gol de Roberto Dinamite, o gol da vitória do Barcelona sobre o Almeria, saiu aos 45 minutos do segundo tempo. E a gente, mais uma vez, viaja no tempo com a atuação magistral de Dinamite e a narração de Antônio Porto. Manobrando outra vez o Roberto Dinamite, limpou o lance, desceu com perigo, pode marcar, atirou a bola, bateu na trave e entra, gol!
segundo gol na estreia. Uma jogada sensacional pela entrada na área. Dominou na meia-lua, pintou a Lobato. Na saída do goleiro, chutou forte. A pelota tocou no poste esquerdo e foi para o fundo do gol. Roberto Dinamite está demais. É o segundo gol do Barcelona. Pode vibrar, torcida espanhola. Roberto Dinamite voltou ao Vasco 3 meses depois de chegar ao Barcelona. Na Espanha, ele marcou 8 gols. O retorno ao Brasil aconteceu num jogo pequeno contra o Náutico, que o próprio Roberto jura não lembrar. Mas o jogo que consolidou sua volta ocorreu no dia 5 de maio de 1980, num Vasco e Corinthians. Antes desse jogo, o Flamengo tinha entrado em campo no Maracanã. A torcida rubro-negra, então, ficou no estádio para secar o Vasco, formando a torcida Fla-Fiel. 110 mil pessoas testemunharam a nova explosão de Dinamite. Ele marcou os 5 gols na vitória do Vasco sobre o Corinthians. O 5º gol veio no segundo tempo, depois de o Vasco levar o segundo do Corinthians. Quem marcou? Mais uma vez Roberto Dinamite. O 5º gol do Vasco, o 5º de Roberto. E a gente recorda esse gol agora na narração de Jorge Cori. Vem descendo agora Peter, levanta a boca na meta, a pelota cruza a extensão da área, desceu para Pintinho. Carlos Alberto Pintinho aplica um chapéu em Basílio, entregando o couro no meio de campo a Dudu, daí para Guina. Guina corre em direção à linha divisória do gramado, outra vez a Dudu. Dudu vence a linha. Quando eram decorridos 26 cravados de luta na etapa final. Agora no placar do Ponto Frio Bolzão, 5 de Roberto, camisa número 10. 2 Caçapava, 5 Sócrates 9. Mário Viana. Gol legal! A segunda passagem de Roberto Dinamite por São Januário durou de 1980 até 1989, quando ele foi negociado com a Portuguesa. O primeiro gol com a camisa da Lusa foi sobre uma das maiores vítimas de Dinamite nos tempos do Vasco, o Fluminense. No Canindé, em 16 de setembro de 1989, Dinamite fez o primeiro gol na goleada sobre o tricolor das Laranjeiras pelo placar de 4-1. E a gente recorda esse gol na narração de Vanderlei Ribeiro, menininho. Levanta a vida para a boca do gol, Roberto Dinamite aproxima-se da grande área, mas há uma preocupação de Torres com relação a ele. Bola levantada, Toninho subiu na frente dele, Edgar cortou no peito de Jorginho, bateu pro gol, bateu torto. Volta a bola no rebote, tentou botar no peito, facilita tudo, perdeu o Marquinhos. A bola foi facilitada por Edgar, sobrou para o Jorginho, levantou Dinamite. Ele vai lá e não perde uma. Jorginho fugiu, roubou, vacilaram o Edgar, lateral. E Marquinhos roubou, mas Jorginho fugiu para a linha de fundo, levantou a cabeça quando ele viu o Roberto penetrando, se levantou. Roberto cumprimentou, meteu de cabeça lá dentro. É o primeiro gol da Portuguesa no estádio do Canindé. Eu te falei, eu não te falei, Ricardo Pinto. Vai lá agora! Em 6 meses, Dinamite marcou 9 gols com a camisa da Lusa e deixou o time na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro de 1989, 6 pontos a menos que o Vasco, o campeão do ano. Ao final da temporada, Dinamite não aceitou a renovação de contrato e logo retornou para São Januário para sua última passagem por lá até 1993. Nesse meio tempo, ele vestiu a camisa do Campo Grande, time da Zona Oeste do Rio, onde disputou 14 partidas e não marcou nenhum gol. O último gol de Roberto Dinamite como jogador profissional foi marcado com a camisa do Vasco em 26 de outubro de 1992. Na ocasião, o Vasco venceu o Goitacás pelo placar de 1-0 em São Januário pelo Campeonato Carioca. E a gente recorda esse gol na narração de Luiz Carlos Silva e a participação do repórter Gilson Ricardo. Cássio ajeita novamente a bola para fazer a cobrança. Coloca lá, vai movimentar, vai despachar. Agora partiu o pé na esquerda, levantou a bola cabeceada, olha a testada lá dentro! Gol! Na cabeçada, Gilson! Roberto!
Bismarck foi, Bismarck tentou, Roberto deu uma penteada nela, mandou a bola no canto direito da meta do goleiro Cláudio do Goitacás. Resistiu o Goita, mas não deu. O Roberto traz a camisa, mandou pra rede. Perfeito e brilhante, levanta a voz da massa e manda para o placar. 6 meses depois, Dinamite se despedia dos gramados, encerrando sua carreira aos 39 anos de idade. Após ser protagonista da conquista do 5º título invicto de campeão carioca em 1992, Roberto Dinamite, o maior artilheiro do Vasco de todos os tempos, anunciou o encerramento da carreira. Um jogo de despedida foi programado para a noite de 24 de março de 1993. Uma grande festa. O adversário convidado foi o Deportivo La Coruña, para onde recentemente havia se transferido o ex-ídolo do Vasco, Bebeto. Foi uma partida especial, já que Zico, eterno ídolo da torcida do Flamengo, vestiu a camisa do Vasco. Diante de um público de cerca de 29 mil pessoas, Roberto Dinamite se despedia como jogador. Era o ponto final na vitoriosa trajetória do garoto Dinamite, que começou no Vasco em 1971, teve breves passagens pelo Barcelona, pela Portuguesa e pelo Campo Grande e se despedia do futebol com a camisa cruz-maltina. O que ninguém contava era com uma derrota do Vasco no amistoso. O La Coruña venceu por 2-0. Um dos gols, o primeiro, foi marcado por Bebeto, e a gente recorda esse gol na narração de José Carlos Araújo, com a participação do repórter Denis Menezes. E olha o La Coruña de novo, lá vem com o Bebeto pelo comando de ataque, tabelou com o Fran, voltou para Bebeto, escorregou, o zagueiro Jorge Luiz, ele colocou e entrou. Gol! Pro Bebeto, artilheiro do campeonato espanhol, marca. Jorge Luiz escorregou, Bebeto entrou livre, apenas colocou no cantinho à direita de Carlos Germano. Bebeto, aos 38 do primeiro tempo, faz a festa do valeu Roberto Bebeto, camisa 11, 38, valeu Bebeto, valeu Denis. Valeu José Carlos, a diferença do Bebeto para os outros do time do La Coruña é essa, pegando uma bola na frente do goleiro, é pra dentro, ele tocou de canhota, a bola passou na frente do Carlos Germano, entrou batendo antes na trave direita. Bebeto não quis magoar a torcida do Vasco que ele tem no coração, não comemorou o gol, a torcida fez coro. O Bebeto é um terror, ele agradeceu com beijo.